relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. O que Deus dá para nós? A sua? Tá, mas se nós começamos a ter a presciência de Deus, então nós começamos a ver o quê? O fim? Desde o princípio. Aí sim você vai começar, aí você vai poder cantar, né? Que estamos numa jornada que começou na mente de Deus, que terminará no corpo glorificado. Aí você vai começar a cantar que éramos atributos na mente de Deus. Aí nós vamos começar a ver, então, eu sou um dos tais. Sabe, irmão? Aí você vai começar a dizer, eu não sou vaso de honra, eu não sou vaso de desonra, eu sou um vaso de honra. Através do quê? Do que? Da presciência também. Aleluia. Nós vamos ver isso. Através da presciência também. Quando eu vi isto, estudando isto sobre a presciência, irmãos, eu fiquei muito assim, alegre em saber isso. Vocês vão ver no próximo culto a sequência disso. A sequência disso, porque a presciência está ligada, a presciência de Deus está ligada à predestinação e à eleição. Vocês viram? A predestinação e a eleição. Mas a presciência é porque Deus é o quê? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Todos juntos, irmãos. Onipotente, onisciente e onipresente. É bem fácil. O Todo-Poderoso, né? Que conhece todas as coisas e conhecendo tudo, ele pode estar através disso. Por isso que não é assim, mas às vezes você pensa num Deus, Deus está em todos os lugares. Mas por que ele está em todos os lugares? Porque ele é onisciente. E por que ele é onisciente? Porque ele é o Todo-Poderoso. E por que ele é Todo-Poderoso? Porque ele é infinito. Amém! Ele é infinito. E aí Paulo vem e diz, nós temos a mente de Deus. Se temos a mente de Deus, passamos a ter esta presciência. Passamos a ver algo. E através disso, você vai caminhar diferente. Você vai viver diferente.
Você vai ver as coisas diferente. Muda completamente a visão do eleito. Completamente muda, irmãos. Muda completamente. Muda, vamos dizer, da água para o vinho. Eu digo que alguns ainda não receberam essa presciência na vida dele. Por isso que o meu tema é isso. Essa presciência ainda não desceu. A mente de Deus não desceu nele ainda. Porque se você já imaginou a presciência descer no seu coração, o que acontece? Na sua alma, o que acontece? Aí você, mas pastor, mas como? Nós viemos aqui nesse mundo e contraímos a amnésia, não contraímos? Sim. E quando a amnésia é atirada, nós passamos a fazer o que então? Então, nós vamos entrar no próximo culto um pouquinho mais sobre esta presciência de Deus. Está contente de saber isso nesta noite? Está contente de saber isso? Então Deus, irmãos, te predestinou, te elegeu através da presciência. Mas é porque Ele te viu. Amém. Ele viu. Ele te viu. Ele sabia que você estaria aqui nessa noite. Ele te viu sentado aqui, Ele te viu. Ele te viu você lutando. Ele te viu você buscando. Por isso que o profeta tanto ensinou para nós, um fundo clama outro fundo. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, pois eles serão saciados. Amém? Amém? Se o peixe tem uma barbatana, é porque tem o quê? Porque tem água. Lembra que ele disse? Porque tem água. Porque se não tivesse água, aquele peixe não teria barbatana. Lembra? Um fundo clama outro fundo. Tem um fundo para responder. Amém? Um fundo. Por isso um fundo clama outro fundo. Então nós estamos aqui nesta noite operando a nossa eleição, a nossa salvação. E isso, irmãos, nesse momento é o que faz a diferença de São Mateus 24. Como nós vemos, ele vai enganar, a besta vai enganar a todos, menos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da salvação, antes da fundação do mundo. Então você está aqui para um propósito. Aí nós começamos a entender, irmãos. Ele colocou alguns na primeira era da igreja, não foi? Ele colocou alguns na segunda, ele colocou alguns na terceira era, na quarta era, na quinta era, na sexta era. Mas você nasceu em qual? Você nasceu na última era. Mas por que você nasceu na última era? E ele viu. Nós, irmãos, nós nascemos na última era da igreja. Veja que povo especial é esse. Que povo, irmãos, especial é esse. Amém? Vocês estão entendendo? Nascemos na última era da igreja. Para recebermos isso. Então, outros desejaram estar aqui. Sim, eles desejaram estar aqui. Quando você lê lá no livro de Daniel, que Daniel não entendeu, né? E o anjo Gabriel disse para ele, sela, porque não é para os seus dias, Daniel. Lembra? Daniel queria. Disse, não, sela. Porque haveria um povo na terra que viria. Que povo especial é esse, irmãos? Que povo especial é esse de Deus? Essa noiva do Senhor Jesus Cristo na terra. E você é um eleito, um predestinado. Aí você vai dizer, mas é a graça de Deus, não é, irmãos? É a misericórdia de Deus. Por isso que tudo opera para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Tudo opera. Aí você começa a ver as coisas acontecendo na sua vida. Esse mundo, irmãos, esse mundo, você vai vencer ele através disso. Jesus venceu através disso. Jesus venceu através disso. Quando ele foi, eu ia colocar aqui obediência, nós vamos entrar sobre isso. A obediência. A obediência, irmãos, é uma palavra muito, mas muito chave do eleito. Obediência. Obediência. Coloca isso lá dentro. Obediência. O que não é eleito, irmãos, não é predestinado. Chamado, ele não obedece.
Aí entra naquela... Nós estamos vindo caminhando sobre isso. Tá, então para que então pregar o evangelho? É uma rede, não é, irmãos? É uma rede. Vocês lembram disso? É uma rede. Então ele joga a rede. Você é peixe? Você é peixe, o peixe fica. Os outros voltam para o mar. Mas graças a Deus. Agora, uma coisa é certa, irmãos. Toda vez que eu chego nesses pontos, me veio o meu coração. Nós vamos ver isso durante os cultos. E você vai meditando nisso. Me veio... Esses dias a gente dorme... Eu acordo, irmãos. Eu acordei hoje de manhã pensando nisso. Sabe quando você acorda? Acordei hoje, às vezes eu fico lá, né? Minha esposa está dormindo, eu estou lá, minha cabeça, a mente vem, e meu coração, e eu meditando sobre o choro. Sabe o choro de quem? O choro de Esaú. Você já parou para meditar que Esaú chorou ou não? Esaú não chorou? Não está escrito lá? Ele chorou? Chorou amargamente, buscando lugar para se arrepender. Não chorou? Ele não chorou ou não chorou? Ele disse, mas ele não teve mais lugar. Eu disse, mas Senhor, se ele chorou... Eu fiquei pensando assim, mas Senhor, mas se ele chorou, por que o Senhor não deu lugar para ele? Ele chorou. Aí me veio assim, mas ele rejeitou. Ele rejeitou. Foi dada a oportunidade, mas ele rejeitou. Essa é a presciência de Deus. Deus viu ele dando a oportunidade para ele e ele rejeitando aquilo. Aí me veio assim, aqueles que vão entrar na grande tribulação. Você, meu irmão, que está me ouvindo. Preste bem atenção. Aqueles que vão entrar na grande tribulação, que são virgens nécias, vão chorar ou não? Vão chorar? Está escrito na Bíblia assim, ó. Que aquele que entrou na ceia das bodas, sem ser pela porta, ele foi pegado e jogado para onde? E lá haverá o quê? Olha lá. Haverá o quê? Aí me veio assim, deixa eu ajeitar, mas você parou para observar que na grande tribulação vai ter choro? Não vai ter choro lá, irmãos? Está escrito, não está? Lá vai haver choro e... Por que ranger de dente? Pessoas arrependidas, pessoas... Porque... Aí me veio também assim, ó. Aquele soldado que furou Jesus, o coração de Jesus no Calvário. Furou com a lança. E depois o que ele fez? Ele falou assim, acho que foi, como é que ele falou? Derramei. Esse era o Filho de Deus. Mas como é que ele... Depois que ele... Então, existe um choro dentro da grande tribulação. Existe um choro amargamente e não vai ter lugar para arrependimento. Mas por quê? Porque rejeitou. Porque rejeita. Por isso que a obediência está ligada ao eleito. E a desobediência é esse que rejeita. É desobediente. É o espírito. Mas a obediência está ligada a isso. Porque você começa a obedecer por causa exatamente de que algo entra em seu coração. Se entra presciência em seu coração, nós vamos ver isso. Quando a presciência entra dentro de você, é como nós ouvimos a palavra. E derramarei do quê? Do meu Espírito. Derramar é Ele entrando em você. A própria presciência entrando dentro de um mortal aqui. Então você vai obedecer. Agora, a pregação do Evangelho tem vindo para nós, irmãos, para nos redimir. Porque ele falou ali, a raça caída, houve uma queda para manifestar os atributos de Deus. Houve uma queda para manifestar. Às vezes eu penso, sabe, irmãos, não sei se
Se eu posso colocar isso assim, dessa forma, né? Isso é eu, entre aspas, eu. Sempre eu pensei assim, irmãos, sobre a presciência de Deus. Se eu tivesse, assim, mostrando assim, quando eu casei, né? Porque uma diz que a gente casa pela fé, não é? Quantos lembram disso? Quantos lembram disso, irmão? O que é fé, né? Você casa por fé, por isso você tem que orar. Para casar, você tem que orar. Disse algo, o que mais você tem que orar é para casar. Tem que orar, tem que ser a oração, porque o casamento, irmãos, é uma união e você tem que encontrar a sua costela mesmo. Senão você vai sofrer pro resto da sua vida. Agora, não estou dizendo, irmãos, aquilo que nós falamos, provas, tribulação, estou dizendo um sofrimento por não ter encontrado ali. Agora, veja bem, imagine assim, né? Vamos imaginar, deixa eu escolher aqui, por exemplo, vou escolher alguém aqui, né? Vamos ver quem que eu vou escolher aqui. Eu vou escolher, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Vou escolher o irmão André Cunit. Vamos imaginar como o André Cunit. Deixa eu ver se ele vai entender. É só um exemplo, tá bom, André? Entendeu, André? Só um exemplo. Então, o irmão tem, né? O irmão tem essa presciência de Deus no coração do irmão. Na alma do irmão, lá dentro tem essa presciência ali. Aí o irmão pega e vem duas moças para querer casar com o irmão. Duas moças. E o irmão tem essa presciência, que conhece o fim desde do princípio. Chega essas duas moças. O irmão vai casar com as duas? Irmão André? Será que o irmão está entendendo ou não? O irmão tem que escolher uma, não tem? Estou dando um exemplo. Não estou, o irmão é solteiro aqui, eu vou dar um exemplo do irmão solteiro. O irmão tem que escolher ou essa ou essa. Como que o irmão vai fazer essa escolha? O irmão tendo a presciência. Vocês estão entendendo, irmãos, ou não? A igreja está entendendo? Como que ele vai fazer a escolha? A mais bonita? Hã? Não. Como que ele vai fazer a escolha, Adriano? Baseado no quê? Baseado na presciência, ele vai ver aquela que vai permanecer com ele até o final. Aquela que vai ficar até o fim com ele. Aí ele vê essa daqui, que talvez seja mais bonita um pouco. Mas ela vai viver com ele 10 anos e vai trair ele, vai divorciar dele, vai arrumar outro, vai casar com outro, e essa aqui vai ficar com ele até o fim, tá? Qual que ele escolhe? Vamos lá, igreja, qual que ele escolhe? Tá. Mas quem que fez a escolha? Ele ou ela? Não, ela fez a escolha. Porque ele viu que ela permaneceu com ele até o fim. E essa não permaneceu. Quem fez a escolha, ele ou ela? Não é porque ele deseja que pereça, mas é por sua presciência. Ele viu que você o amaria. Ele viu que você o amaria. Então, quando ele olha Jacó e Esaú, o que ele vê em Jacó, irmãos? Um suplantador, não é? Mas um suplantador que fez o que com a primogenitura? Amou a primogenitura. Falou assim, eu quero essa primogenitura. E quando ele olhou Jacó, ele viu que Jacó ia fazer o quê? Não ia dar valor para a primogenitura. Isso, Esaú não ia dar valor para a primogenitura. Então, quem que escolheu? Foi Deus? Ou foi a presciência? Vocês estão entendendo o que é a presciência? Ele viu que você o amaria. Mas como que ele fez? Então, desse plano, então,
ele viu o diabo vindo, ele viu os demônios vindo, ele viu a sua luta. Então ele disse, eu vou ajudar o meu filho. Porque essa aqui que ficou com ele, não é porque não teve prova, não teve lutas. Mas ela o amou e ficou com ele, veio as provas, veio as lutas, veio as dificuldades, mas honrou a sua palavra. Honrou a sua palavra. Essa outra não honrou. Vocês conseguiram entender o exemplo ou não? Vocês conseguiram? Então, Deus tendo essa presciência, Ele viu que você estaria aqui nessa noite. Ele viu que você estaria lutando. Ele viu que você ia errar, mas você ia chorar, e que você ia buscar, que você ia lutar, e que você estaria ali, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Ele viu. Aí ele disse, e ele vendo isso, ele fez um plano. Ele vendo isso, ele proveu um sangue. Ele proveu um caminho. Amém. Vocês estão entendendo a graça de Deus? A misericórdia de Deus? Amém. Você já imaginou o profeta dizer assim, se Deus me mandasse para o inferno, eu ia lá para o inferno fazendo o quê? Amando Ele. Deus viu isso, Deus viu ele falando isso. Ele falou, não, eu tenho que prover um caminho para esse. Sim. Mas também ele viu o outro dizendo assim, esse aí é Beelzebu. Eu não deixo nem minha vaca entrar aí. Ele viu. E depois ela chorou, não chorou? Mas achou um lugar? Não, vai ter choro na tribulação. Então, quando nós começamos a operar a nossa salvação, é vendo estas coisas ao nosso redor. E a palavra vem se revelando para nós. Então, quero terminar aqui. Presciência. Aí, quando nós citarmos alguma coisa aqui que o profeta disse, tenha essas coisas no seu coração. Por isso que Abraão largou tudo, irmão, largou tudo. Por isso que os homens de Deus largaram tudo. As mulheres, os homens, os jovens. Você vê as moças hoje? Às vezes nós nos preocupamos com as moças, com os rapazes, sim, preocupamos com vocês. Preocupamos, Senhor, mas o Espírito Santo em vocês vai fazer vocês suportar o jugo da mocidade. Vocês vão suportar, porque leia a mensagem para que foi dado o Espírito Santo, né, irmão? Para que foi dado o Espírito Santo? Leia a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? Como nós cantamos, Ele abriu um caminho para mim. Não é assim? Ele abriu um caminho. Mas por quê? Porque Ele viu que você o amaria. Ele viu que você estaria aqui nessa noite lutando como Jacó lutou. Amém? Nós vamos entrar em Jacó. Estamos entrando. Ele viu que você estaria lutando como Jacó lutou. Por que Jacó segurou o anjo? Por que Jacó entrou no val de Jaboque? Por que, irmãos? Algo ele viu. Um pouquinho da presciência de Deus. Tinha uma semente predestinada ali para que a eleição ficasse firme. Ele disse, eu amei a Jacó, agora amar Jacó? Mas a graça de Deus estava ali todo o tempo em Jacó, né, irmãos? A graça. Por isso que a graça de Deus tem estado sobre nós. Vamos se pôr de pé neste momento. Relembrando as verdades ouvidas.